Olá, bom dia a todas e todos, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. A gente está começando a segunda conferência, né, do simpósio do PPG em Ciência da Literatura. Eu só estou aqui nesse momento para fazer a apresentação dessa conferência, dessa mesa linda que a gente vai ter agora, com a participação da professora Lili Schwartz, que é professora titular do Departamento de Antropologia da USP, com a participação também da querida Beatriz Rezende, que é professora titular aí da UFRJ, da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Antes de passar a palavra para a Bea, que vai nos apresentar, de fato, a professora Lili, eu gostaria aqui só de ler um pequeno texto para situar a chamada e o que a gente pensou para o simpósio deste ano do PPG em Ciência da Literatura. Em 1970, há 50 anos, o PPG em Letras, Ciência da Literatura, era criado a partir do curso de mestrado, visando a formação de pesquisadores e professores na área de estudos literários. Em 2020, mesmo ano em que a Universidade Federal do Rio de Janeiro completou 100 anos de existência, nós celebramos o cinquentenário do nosso programa de pós-graduação. O simpósio online é uma forma possível de celebrarmos o trabalho dos docentes e discentes do PPG. E o nome deste simpósio, seminário, Coisas do Tempo Futuro, Negócios do Espírito Passado, 2020, foi retirado de um verso de Elegia, 1938, poema de Carlos Drummond de Andrade, publicado em Sentimento do Mundo. Assim como Drummond soube cantar e fabricar sua elegia em um mundo caduco, é preciso que continuemos a buscar vias por onde consigamos não só chorar nossos mortos, mas principalmente celebrar a vida, como um ato responsivo de alegria diante da grande máquina. Comemorar a vida que passou e construir coletivamente a vida que virá são também aspectos silenciosos da elegia, cujo canto nasce a partir da dor. Apesar, então, deste momento cruel e difícil que a gente vive, é uma alegria poder estar aqui com vocês. Uma honra poder receber a professora Lili e a Bea para falar sobre o tema da mesa, né, da conferência, que é a gripe espanhola de 18, e esse momento que a gente está vivendo agora em 2020. Eu convido para vocês participarem de todo o simpósio, a gente tem as apresentações dos discentes, né, concluintes na parte da tarde, e espero que a gente tenha um bom encontro aqui. É isso. Obrigada pela presença de todos e de todas, e pela companhia. Então, Bea, por favor, agora a gente vai te ouvir um pouquinho. Bom dia para todo mundo, para os alunos, para os professores, para os interessados. Eu quero começar agradecendo muito a Lili Schwartz, por aceitar o nosso convite e estar aqui agora, nesse momento, no Rio de Janeiro, perto de nós, de alguma maneira, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu queria destacar o quanto a professora Lili Schwartz tem sido disponível, acessível, amiga e companheira durante esse tempo todo, fazendo lives, partilhando programas e conferências com alunos, com colegas. A gente agradece muito, Lili, pela sua companhia. E eu vou brevemente apresentá-la, acredito que ela já seja conhecida de todo mundo, mas aqui vai uma apresentação um pouquinho mais formal. Lili Schwartz é antropóloga e historiadora, é editora da Companhia das Letras, professora de antropologia da USP, né, da Universidade de São Paulo. Ela também é visitante da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, onde dá cursos constantemente. A Lília é curadora do MASP, né, o Museu de São Paulo, onde tem estado à frente de diversas exposições de bastante importância. Eu chamo atenção para isso, como vocês vão ver
Daqui a pouco, o trabalho dessa historiadora e antropóloga com imagens é um trabalho bastante importante que merece ser acompanhado. E a Lília também escreve regularmente para jornais. Da sua vastíssima bibliografia, que cruza política, história do Brasil, investigação de grandes vultos da história, né? Constituir a história, ou anti-história, ou deshistória do Brasil, eu destacaria as últimas publicações. Brasil, uma biografia, feito junto com a Heloísa Starling, de Minas Gerais, né, que é de 2015, a fundamental biografia, deixa eu ver se eu consigo mostrar, né, biografia de Lima Barreto, que tem esse título bem bonito, Lima Barreto, Triste Visionário, de 2017. Destaco ainda o penúltimo livro sobre o autoritarismo brasileiro, de 2019. São ensaios que nos ajudam a ler o momento presente. Portanto, eu recomendo bastante. Para a compreensão dos nossos conflitos do Brasil contemporâneo, eu destaco como igualmente importante Retrato em Branco e Negro, lá do início da carreira, de 1987, e O Espetáculo das Raças, de 1993, inclusive um trabalho importante por iniciar a reflexão sobre a eugenia no Brasil. E agora, em 2020, olha que bonito, né? A Bailarina da Morte, a gripe espanhola no Brasil, novamente junto com Heloísa Starling. E é esse o tema desse livro, junto com toda outra reflexão, que vai ser tratado na palestra, na conversa de hoje, junto com todo mundo. Então, mais uma vez, muito obrigada, Lília. Vamos lá. Olá, gente. Bom, fiquei muito emocionada aqui com a apresentação da BA, mas vou aqui me controlar e vou voltar a ela ainda, né? Mas eu queria começar saudando a todos vocês. Muito boa tarde. Bom, quase boa tarde. Bom dia a todas, a todos e a todos. Enfim, essa interface com a literatura é uma interface muito importante na minha produção, né? Eu não sou crítica literária, nem tenho formação na área, mas eu tenho um apreço, né? E sei da importância, né? E reconheço e utilizo muito os estudos literários na minha própria produção. Eu também queria agradecer ao pessoal que organiza esse seminário, enfim, em especial a Priscila, com quem eu conversei, mas também o Arthur, o Marlon, o Daniel, que está aqui, a Nina, e ainda mais não, no mesmo nível, mas um pouquinho mais, porque eu conheço mais, a BA, que é uma amiga, é uma pesquisadora fundamental, né? Uma interlocutora da maior importância. Eu não teria escrito, por exemplo, Lima Barreto, Triste Visionário, sem a generosidade da BA, que me acompanhou, mas não tem responsabilidade alguma. Ela só tem nas partes boas e no debate que ela estabeleceu comigo. Eu queria voltar também ao título maravilhoso desse seminário, né? Coisas do Tempo, Negócios do Espírito Passado, que a Priscila já aqui explicou, né? Enfim, Carlos Drummond, da elegia de 1938, mas que me ajuda muito nessa minha palestra, né? Eu vou falar de coisas do tempo, né? E vou falar de negócios do espírito passado, mas negócios do espírito passado que ainda ressoam no nosso espírito presente. Vou falar um pouquinho, que foi isso que eu combinei com a Priscila e com a Bea, sobre esse meu último livro que acaba de sair, que se chama Bailarina da Morte, que eu lancei junto com a Heloísa Starling. Esse é um livro que foi todo criado, concebido durante a pandemia. Nós não sabíamos que não íamos conseguir nos encontrar, nós não sabíamos que a pandemia demoraria tanto, mas ela também é um ato político, né? É uma espécie de um ato político contra o negacionismo do nosso governo, é um ato político contra a maneira como o nosso governo vem se portando,
E que, muito diferente do que a Priscila chamou a atenção, nós vivemos um momento em que nós estamos aprendendo a estar, como é que nós vamos estar vivos nesse contexto, mas nós também vivemos um momento em que nós temos que enfrentar, nós estamos nos vivendo com a questão do luto e com a questão da morte. Isso diante de um governo que absolutamente não quer lidar com o tema do luto e da morte. Nós vivemos numa sociedade, gente, que é uma sociedade preparada para o corpo saudável, né? É uma sociedade que não gosta de lidar com a morte. O historiador Philippe Ariès chamou a atenção para a ideia de que foi em 1918 que teria existido uma espécie de sequestro da morte, uma morte da morte. Ou seja, em 1918, depois do fim da Primeira Guerra Mundial, a convivência com a morte, a convivência com o trauma que a morte traz, a convivência com o desaparecimento, com a insegurança, produziu esse fenômeno social, que foi a morte da morte. Eu acrescentaria que não foi só a Primeira Guerra Mundial que produziu a morte da morte. Eu lembro muito do relato do filósofo Walter Benjamin, que em um dos seus enxertos descreveu a sensação que ele teve ao observar os soldados que voltavam da Primeira Guerra Mundial. Walter Benjamin dizia que eles chegavam calados, eles chegavam silenciosos. Eu lembraria também a descrição de Euclides da Cunha do retorno dos combatentes de Canudos. É o mesmo tipo de relato que Euclides da Cunha traz, a ideia do silêncio, né? A ideia da falta de palavras. E eu complementaria a ideia que, na minha opinião, não só a gripe espanhola de 1918 também marcou esse fenômeno da morte, como eu acho que, fazendo eco e coro ao historiador Eric Hobsbawm, que o final do século XIX só acabou em 1918. Por que só acabou em 1918? Porque o século XIX foi um século que acabou acreditando demais na ciência, na evolução e no progresso. E o que a Primeira Guerra Mundial e a gripe espanhola acabaram por mostrar? Que nós não éramos assim tão civilizados, né? Que nós não éramos assim tão progredidos, né? Nós não éramos assim tão evoluídos, né? Essa palestra fala um pouco disso, fala de morte, mas fala de vida, né? E é uma palestra que quer refletir sobre o momento passado, mas o momento do nosso presente também. Eu diria que toda crise sanitária, que as crises sanitárias não trazem muita coisa, né? Elas tiram muito de nós. E o que as crises sanitárias e crises da saúde fazem é escancarar traços da nossa própria realidade. No caso brasileiro, a crise escancarou a nossa desigualdade, né? O Brasil não é um país pobre, é um país de pobres. E eu tenho certeza, infelizmente, que nós sairemos mais pobres e mais desiguais dessa crise que enfrentamos, uma crise única que enfrentamos nos dias de hoje. Mas eu queria falar com vocês um pouco, fazendo um regime de paralelos entre a gripe espanhola de 1918 e a Covid-19. Vou pedir, então, que o Arthur comece aqui com o primeiro slide. Vou falar com imagens, como disse a Beatriz, eu gosto muito de usar imagens e de falar com imagens. Arthur, você está conseguindo colocar as imagens? Está. Pronto, pode passar. Vamos ver, então, a primeira imagem. Eu diria que toda pandemia cria muita insegurança, cria muita angústia, cria muita insatisfação. Por isso, diante de uma pandemia ou de uma epidemia, a reação é sempre uma reação de negação. Eu queria estabelecer uma diferença entre negação e negacionismo.
todos nós podemos ter uma primeira reação, ou seja, diante da evidência de uma situação que parece quase surreal, ou seja, que vamos ter que ficar em casa, que vamos ter que usar máscara para sempre, que não vamos poder abraçar os amigos, nem a família, que não vamos poder estar juntos coletivamente, a primeira reação é a negação. É dizer, eu não acredito nisso, eu não vou assumir. Penso que isso aconteceu, está acontecendo agora em 2020, e isso aconteceu também em 1918. Nos vários estados em que a gripe chegou, a primeira reação foi de negação, mas não exatamente de negacionismo. Essa é uma imagem, uma caricatura da revista Fonfon, de outubro de 18, e é um diálogo muito interessante, né, que o doutor diz, mas não há o doente diz, não há um preservativo contra a espanhola? E o médico responde, como não? Ah, e excelente, não ler os jornais. É impressionante como o jornalismo, que tem sido tão agredido, tão atacado pelo nosso atual governo, tem sido tão importante no sentido de não manipular dados, evitar que nós não tenhamos um panorama, evitar que a gente tenha que nós não tenhamos um panorama enganoso sobre o número de mortes e o número de contaminados. E esse mesmo papel foi desempenhado pela imprensa em 1918, né, quando os jornais reagiram à censura de alguns estados e os jornais não permitiram que a população não entrasse em contato com os seus mortos. O negacionismo existiu em vários estados, né? Por exemplo, em Recife, né, em Pernambuco, estávamos em época de eleição e as oligarquias locais tentaram ao máximo dizer que a epidemia não havia chegado em Pernambuco. Chegou e foi por lá que começou, como vocês vão ver. Também no sul do país, no Rio Grande do Sul, tomado por políticos caudilhos, o que aconteceu é que não se falou de pandemia até depois das eleições. Portanto, existiram políticas de negacionismo como tem existido agora em 2020. Eu moro em São Paulo e o atual prefeito, que ganhou a eleição, Bruno Covas, com o nosso atual governador, Dória, eles resolveram não entrar com medidas de recuo em relação à Covid-19 e anunciaram essas medidas apenas na segunda-feira pós-eleição. Essas são medidas negacionistas, né? Mas é um outro tipo de negacionismo, não estou desculpando, né? Mas o que não existiu em 1918 está acontecendo em 2020, uma política federal negacionista. Em 1918, a primeira reação foi essa, mas não houve Estado que não tenha tentado combater a gripe espanhola. Nessa época, não se sabia qual seria a causa da espanhola, só se sabiam os sintomas. Então, os médicos precisavam acompanhar e combater os sintomas. Mas todas as autoridades sanitárias reagiram à gripe espanhola e tentaram seguir o exemplo da capital federal, o Rio de Janeiro. O papel dos jornais fundamentais, porque os jornais estampavam diariamente os protocolos para a contenção da gripe bailarina naquele momento. Muito diferente do que estamos vivendo agora, quando temos um governo federal que coloca na pasta um general, né, na pasta da saúde. Eu não tenho nada contra generais, mas acho que eles são melhores para evitar guerras, cuidar das fronteiras, do que lidar com uma questão da saúde pública. Isso não ocorre, o que chama muita atenção, em 1918. Mais ainda, em 18, por conta da República, a saúde havia sido federalizada. Então, não havia, por exemplo, um Ministério da Saúde. Não havia também o SUS, que tem desempenhado esse papel fundamental. E, mesmo assim, a política foi muito mais unificada do que nós estamos agora vivenciando em 2020. Né? Arthur, vamos lá, trocar mais um slide. Toda a pandemia produz muita teoria da conspiração e muito bode expiatório. Em 1918, qual foi o grande bode expiatório? Sobretudo os alemães. E a Espanha, já vou falar da pobre Espanha. Vamos falar dos alemães por conta da imagem. Essa é uma imagem da careta que mostra aqui os terríveis submarinos alemães.
né? Vocês podem ver que no submarino está escrito influenza espanhola, quem está conduzindo o submarino é uma caveira, e vocês podem ver atrás uma espécie de projétil de uma injeção, o que for. Na verdade, é porque, na época, circulou a ideia de que os poderosos submarinos alemães estariam inoculando gripe espanhola na água dos aliados, dos combatentes. A teoria era incrível, que os alemães soltariam uma grande fumaça verde, né? E que essa fumaça verde contaminaria a todos. Nada disso, é claro, foi provado. Tanto que a gripe espanhola estava atacando não só a França, a Inglaterra e Itália, mas estava atacando o próprio exército alemão. Falando de Espanha, a Espanha levou a pecha sem nenhuma culpa. O que aconteceu? A Espanha não estava participando da contenda, da Grande Guerra, como era chamada na época. Como ela não estava participando da guerra, a Espanha não tinha a sua imprensa censurada. E o que aconteceu? A Espanha divulgou que estava graçando no território europeu uma gripe terrível, uma gripe dos 3 dias, que matava pessoas em 3 dias. Sim, pessoal, porque era uma gripe muito mais letal do que a Covid-19. Como a Espanha é que lançou a primeira notícia, o que aconteceu? É o famoso cria fama e deita-te na cama. A Espanha levou o nome, foi chamada, a gripe levou o nome de gripe espanhola. Mas para vocês terem uma ideia, na Espanha, a gripe era chamada de gripe francesa. Portanto, essa é uma reação normal. Toda vez que temos uma gripe, temos uma pandemia desse tamanho, é sempre preciso achar um bode expiatório. A história contada em 18 é mais crível, é mais possível. Aí, o que nós estamos vivendo agora, em 2020, é que me parece absolutamente impossível, né? Ou seja, logo que a Covid-19 começou, uma série de... A população chinesa, no Brasil e em toda a parte do mundo, foi atacada. Como a gripe pegou mais na Itália, eu estava em Princeton na época, eu tenho colegas italianos que disseram que pararam de falar italiano nas ruas porque as pessoas os tratavam mal. Então, isso acontece em 18 e está acontecendo em 20. Agora, ainda mais com o nosso governo fazendo uma greve de vacinas, dizendo que ninguém deve tomar a vacina chinesa por conta da origem. Gente, isso não pode acontecer entre nós, né? Não é possível que em pleno 2020, agora nós sabemos a causa, não só o sintoma, como a causa da Covid-19, não é possível que a gente acredite em teoria conspiratória, teoria da conspiração e bode expiatório. Pode virar. Toda pandemia gera muito pensamento mágico, né? Em 1918, essa é uma imagem linda da época da peste, né? Vejam que interessante, esses são as figuras que estariam combatendo a peste. Vocês podem ver que interessante como ela essa figura está toda coberta, inclusive nas suas mãos. Tem esses famosos bicos de pássaro, como eram chamados, que eram estruturas de proteção para que essas pessoas, esses profissionais, não fossem contaminados pela peste, né? Então, o chapéu, o bico, mas tudo isso produz essa figura muito fantasmagórica, né? Do que são, afinal, essas pessoas que vêm combater, né, as pandemias e combater as pestes. Pode virar tudo. E toda a pandemia também cria esse tipo de conhecimento local, né? Muito interessante pensar nessa caricatura da careta, né, que fala um pouco de como os termos médicos passam a rapidamente habitar essa poderosa teoria do senso comum, né? Vou reproduzir mais um pouco esse debate, né? Então, vamos. Esse senhor à esquerda fala: o que é, dona Quitéria? A senhora escapou? Ela responde: é verdade, seu Praxedes, lá em casa eram 19 doentes, mas eu saí de casa porque não gosto de agripamentos, né? Enfim, o título da caricatura é Enfermos Agrupados, mas a dona Quitéria
acomodou a ideia de agrupados para agripamentos, o que é muito interessante, porque é uma forma de sabedoria popular, ou seja, de uma maneira ou de outra, agrupados ou agripados, ela estava lidando e saindo da casa onde haviam 19 doentes, né? E ela se salvou por ter saído. É muito interessante como esse saber popular sempre entra no combate, e muitas vezes entra ajudando. Na Bahia, por exemplo, a primeira reação em Salvador foi da igreja, que mandou chamar uma oração contra, uma missa contra a peste. Muito interessante, porque tanto a Igreja Católica como a Igreja dos Orixás teve uma atuação importantíssima em Salvador para dar acolhida aos enfermos. No Rio de Janeiro, se lançou a teoria de que caldo de galinha que resolvia. A galinha passou, o preço da galinha subiu, as pessoas não saravam de caldo de galinha, mas as pessoas podiam se sentir melhor. Em São Paulo, lançou-se a teoria de que a caipirinha acabava com a gripe espanhola. Não acabava, mas ajudava pelo menos as pessoas a se sentirem melhor. Manaus e Belém utilizaram essa sabedoria milenar que se refere aos chás, às ervas e às infusões. Sabedoria essa que entrava nos hospitais de campanha. De novo, essa é uma época que chama por muita sabedoria popular, e vou pedir para o Arthur virar mais uma vez aqui o nosso slide. Também essa é uma época que gera muito mal entendido. No Brasil, a gripe foi chamada de espanhola, e de bailarina. As pessoas diziam, essa figura está espanholado, ou então, essa figura virou bailarina. Esses eram termos de época. Por que doença bailarina? Porque era a famosa H1N1, não se sabia na época, que é um tipo de vírus mutante, como nós estamos conhecendo agora em 2020 também. Por isso que essas são gripes que vêm em ondas, né? Porque trata-se de um vírus que vai bailando, e daí vem o nome de bailarina. Mas ao chegar ao Brasil, tudo é traduzido, como vocês sabem muito bem, são traduções culturais. Na época, faziam grande sucesso no Rio de Janeiro as famosas bailarinas espanholas. Bailarinas essas que causavam muitos ciúmes nas mulheres e mães de família, digamos assim. Então, uma revista de época também chama atenção para essa situação que é denominada como mal entendido. Então, essa senhora, né, com seu filho atrás, o cachorrinho à frente, o papagaio voando, recebe o marido na base da bengalada, né? E ela diz, por que não dormiste em casa? E ele responde, porque estive com a espanhola. A espanhola, nessa época, lembrava as bailarinas espanholas. E, portanto, a brincadeira da charge tem a ver com esse duplo sentido. Vocês sabem melhor do que eu de que por exemplo, piada é muito difícil de traduzir para outro contexto. Por quê? Porque qual é o sentido da piada? Né? A piada se move no meio de noções comuns e partilhadas naquele contexto. Então, essa que pode parecer uma má piada nos dias de hoje, é uma excelente piada naquele contexto. Pode virar, Arthur. A outra charge aqui é vinculada, sobretudo, à ideia da bailarina. Então, essa é uma imagem, uma charge incrível da Gazeta de Notícias, né? Aqui vocês veem um homem que é da saúde pública e querendo entrar, quem está? A espanhola, a bailarina espanhola, né? A doença era tão letal, pessoal, que eu não vou mostrar essas imagens para vocês, porque são terríveis, que, como eu disse, a gripe era chamada também de gripe dos 3 dias. As pessoas ficavam... as descrições são terríveis, porque as pessoas sangravam muito no final, ficavam roxas ou azuis, porque perdiam totalmente a circulação. Então, vejam o papel da piada, o papel da brincadeira. Como disse a Priscila no começo, ou seja, no momento de muita morte, de muito luto, se falava de vida também, e se brincava com a vida também, né? Vamos em frente. Como eu disse, toda gripe produz muito saber popular. Esses são
as notícias que fizeram a fortuna dos donos de jornais, porque é impressionante ver como os mesmos xaropes, os mesmos preservativos, os mesmos remédios que serviam para outras doenças, agora eram todos apropriados para o quê? Para a gripe espanhola, né? Então, é muito interessante ver como você tem essa manipulação de uma medicina popular para fazer efeito, para criar alguma eficácia simbólica no corpo doente. Podemos virar mais um pouco, Arthur? Agora, houve uma coincidência que para nós foi absolutamente chocante. Como disse a BA, eu trabalhei junto com a Eloise Starling, eu é que fiquei de cuidar da gripe no Rio de Janeiro, no Distrito Federal, e a Heloísa em Minas Gerais. Eu comecei a achar uma série de propagandas falando que o melhor remédio para a gripe espanhola era o sal de quinino. Como eu não sou bióloga, não sou especialista, fui rapidamente na minha geladeira ver e peguei uma água tônica e olhei que a água tônica tem o quê? Sal de quinino. Pesquisando, o que nós descobrimos? Que o sal de quinino, ele era muito utilizado para combater o quê? Malária. Mas que as autoridades médicas não administravam sal de quinino, porque diziam que o sal de quinino produzia muita taquicardia, que o sal de quinino podia, inclusive, provocar problemas cardíacos maior, que o sal de quinino produzia zoeira no ouvido, zumbido no ouvido, produzia muita tontura, e, inclusive, existia uma série de lendas urbanas, né? Há uma e do Rio de Janeiro muito engraçada, que eram dois coveiros conversando, né? E dizendo, olha, a carroça foi pegar o doente na rua, porque era assim que se procedia, né? Passavam carroças para pegar os doentes, né? Para que não contaminassem, a carroça foi pegar o doente, colocou o doente em cima da carroça, levou para o cemitério e um colega coveiro teria enterrado uma pessoa viva. Isso é tudo lenda urbana, nós sabemos, mas mostra como, já na época, o sal de quinino não era aconselhado. Pois bem, nós achamos em Belo Horizonte, no jornal Minas Gerais, de 3 de novembro de 1918, um comprimido contra a espanhola, que se chamava comprimido de cloroquino. Ou seja, estamos chegando perto de 2020, não é, pessoal? Uma farmácia que ainda existe vendia comprimidos de cloroquino, que é o quê? A mesma composição que a cloroquinina. Eu espero que tenha tocado uma campainha na cabeça de vocês. Na minha tocou. Porque o que acontece? Em 1918, o sal de quinino ou a cloroquinina não era autorizada pelo governo, pelos governos do Estado e pelo presidente da nação. Muito diferente do nosso contexto de 2020, em que temos um presidente que faz o papel de garoto propaganda da cloroquina. Isso por quê? Porque sabemos que na séria, perversa atitude de Jair Bolsonaro de se mostrar um seguidor de Donald Trump, o Brasil comprou uma quantidade de cloroquina, que vai ter que soltar, né? Mas a OMS, a Organização Mundial da Saúde, não admite que a cloroquina seja um remédio apropriado para o quê? Para a Covid-19. E a cloroquina é apropriada para o quê? Para o combate à malária. Ou seja, 100 anos atrás já sabíamos, mas hoje temos um presidente e um ministro da Saúde que aprovam esse produto, que já não era um produto correto em 1918, o que dizer em 2020. Pode virar, Arthur. Bom, toda crise epidêmica ou pandêmica produz, muitas vezes, esse tipo de reação por parte das autoridades.
Essa é uma página do jornal Máscara, um jornal de Porto Alegre, de muito valor, um jornal da oposição, e vocês vejam que eles publicam na primeira página do jornal uma página em branco chamada A Influência Espanhola, né, com esse homem aqui, que é uma espécie de símbolo do jornal, chamando atenção para a censura que estava sendo realizada naquele contexto, em 1918. Em 1918, a população brasileira já aprendeu a entender, a importância do jornalismo investigativo e, 2, a importância da boa informação e a importância da ciência. Né? Nessa época, no Rio de Janeiro, havia um secretário da Saúde, o Carlos Seidel, que virou bode expiatório, porque ele foi o primeiro a combater a gripe espanhola, e não conseguiu, não se deu também, porque não teve o controle dos portos, já vou falar isso que deveria ter, mas quando ele foi substituído por Carlos Chagas, e nós sabemos que, nesses contextos, chefes de estados podem subir ou podem descer. Aqueles que sobem são, em geral, os que se associam à ciência. Aqueles que caem são aqueles que mantêm uma distância da ciência e produzem informação na base da fake news. Em 2020, Donald Trump acaba de não ser reeleito nos Estados Unidos, um caso raro, que, em geral, a reeleição é bastante frequente nos Estados Unidos da América. Ele é considerado um mau gestor, entre outras coisas, da Covid-19. Nós vimos também acontecer o que agora, em 2020, no Brasil? Todos os indicados por Jair Bolsonaro acabaram minguando, né? Ou seja, Bolsonaro acabou virando má sorte, né? Um posto de má sorte para os seus candidatos. Não é possível dizer o que vai acontecer daqui para frente, mas nós temos visto que dirigentes, sobretudo femininas, não é que eu queira puxar a brasa para o meu lado, mas, sobretudo, mulheres, têm se dado bem no combate da Covid-19. Justamente por quê? Porque têm conversado com a população e andado de braços com a boa ciência. Pode virar. Em 1918, se anunciou que a gripe espanhola era democrática. Em 2020, quando a Covid-19 chegou, da mesma maneira, o governo saiu dizendo que tratava-se de uma gripe de uma pandemia democrática. Se essas são epidemias e pandemias democráticas, talvez, na contaminação, mas nem isso a gente pode considerar, elas não são nada democráticas na morte. Vou contar um pouco a historinha de 1918. Se a gente pode dizer que em 2020 a Covid-19 entrou por avião, pelas elites que desembarcaram no Brasil, em 1918, a gripe espanhola chegou de navio, chegou pelo Demerara, que ficou conhecido como o navio da morte. O Demerara aportou primeiro em Recife, depois em Salvador, desceu para o Rio de Janeiro, foi para Santos. Em todos os lugares que o Demerara aportou, ele trouxe a gripe espanhola. Eu digo trouxe porque o Brasil foi contaminado pela gripe espanhola em setembro de 1918, numa segunda onda da gripe espanhola. Já vamos falar de segunda onda, não é? A gripe espanhola teria começado nos Estados Unidos, num forte localizado em Kansas City, que era um forte que eram soldados que estavam sendo preparados para entrar no último ano da Grande Guerra, como foi chamada a Guerra de 14 a 18. Eles não sabiam que estavam indo para a Europa com duas armas, as armas físicas e a arma da doença, ou seja, eles chegaram contaminados, fizeram um estrago danado, como todos nós sabemos. Os dados são muito falhos, mas se diz que 1/3 da população mundial teria falecido de gripe espanhola, e eu acredito. No Brasil, o Brasil conheceu a segunda onda da gripe espanhola, uma onda muito mais letal, muito mais violenta. A gripe tomou 2 eixos distintos, o eixo por mar e depois por terra, porque a partir dos navios ela chegou no interior do Brasil, chega a São Paulo, chega a Belo Horizonte, chega a Goiás,
desce mais e chega em Santa Catarina, chega em Porto Alegre, e teve um eixo que subiu, porque contaminou Manaus e Belém. O Brasil todo ficou contaminado rapidamente. Mas por que não foi nada democrático? Por que nem nos dias de hoje, que sabemos que as populações pobres, vulneráveis e, sobretudo, negras, que estão morrendo mais, em 1918 se deu o mesmo. No Rio de Janeiro, por exemplo, as populações recém-libertas, né, libertas em 88, muitas delas que se mudaram para os morros cariocas, sem a infraestrutura necessária, foi essa população que mais morreu. Em São Paulo, foram os imigrantes que moravam em casas coletivas, com muitas vezes mais de 30 minutos, que morreram mais. Né? Os indígenas morreram muito. Há tribos indígenas que desapareceram do mapa. Como nós sabemos agora, que são mais de 155 povos indígenas contaminados. Portanto, não acreditem na ideia de democrático. Não há nada de democrático numa pandemia, numa epidemia, sobretudo num país desigual como é o Brasil. Podemos virar, Arthur. Essas são imagens que falam muito, essas imagens do Rio de Janeiro, eu achei que vocês iam gostar mais, caprichei mais nelas. Acima vocês veem uma imagem com uma galinha, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas é justamente a fila que se formava todo dia para comprar a galinha, né, e fazer canja no Rio de Janeiro. Pode virar, Arthur. Essas são outras imagens da gripe espanhola no Rio, né? São imagens que falam muito da diferença entre as elites e as populações que estavam doentes, são imagens muito fortes, como essa aqui abaixo, que se chama, abaixo à direita, né, a epidemia da gripe no Rio, em que eles mostram as pessoas doentes nas ruas, as pessoas deprimidas, as pessoas cansadas, e os relatos são impressionantes, pessoal. A gripe chegou, o Rio de Janeiro ficou vazio, as escolas fecharam, os teatros fecharam, os cinemas fecharam, as escolas fecharam, as igrejas fecharam mais rapidamente do que 2020. Podemos virar, Arthur? Essa é uma fase, né, que vocês conhecem muito bem, Miguel Couto, né, falando, que já havia falado, já havia definido o Rio de Janeiro como um vasto hospital, na época da gripe da revolta da vacina. Se vocês quiserem, depois falamos mais sobre a revolta de 1904 da vacina, e a gripe volta, né, a Gazeta de Notícias volta a dar o mesmo título, o Rio é um vasto hospital, por conta da invasão da influenza espanhola. Né? Foi, de fato, uma invasão, a mortalidade imensa, e o socorro tem a ver com a sensação da população no Rio de Janeiro, e ao preciso demiti-lo se refere ao então secretário da Saúde, o Saile, que virou, de fato, o grande bode expiatório do Rio de Janeiro. Pode virar. Diferente de Pazuello, Saile, eu preciso dizer, era muito especialista em contaminações, né, sobretudo contaminações coletivas. Mesmo assim, levou a peste. Essas são imagens muito impressionantes, na minha opinião, né? Vocês vejam à esquerda uma vítima da gripe já caída no chão, né? À direita, uma pessoa que improvisa uma máscara. Isso foi muito interessante, eles não tinham como produzir máscaras como nós somos capazes agora, e muitas pessoas apareciam com esse improviso, né? Uma camisa que vai na boca, sei lá, qualquer coisa para evitar a contaminação. E vocês podem ver na imagem da direita como o Rio de Janeiro já está vazio, né? Ou seja, como as poucas pessoas que circulam são ou trabalhadores ou as pessoas já contaminadas e que precisam de ajuda. Pode virar, Arthur. Essa é uma imagem das multidões, né? Quer dizer, é um quartel central, né, do Corpo de Bombeiros, que estava justamente oferecendo comida para a população, né? Então, como era muito perigoso morar no Rio de Janeiro nesse momento, por conta das aglomerações, pode virar. Arthur. Aqui vocês têm uma coisa que eu gostaria de chamar muita atenção, como os jornais, né? Aqui são os jornais do Rio, eu preparei para vocês essa apresentação, mas os jornais de todo o Brasil mostravam muito a questão da desigualdade, né? Vocês podem ver essa foto da direita, né? Chamada Os Quadros da Miséria, que é uma mãe com a sua família, a família está toda contaminada, é isso que a notícia mostra. À esquerda vocês podem ver
quais são a população indigente, esse é um título do jornal, né? Indigentes à espera da ajuda na Rua do Catete. Se vocês puderem observar, né, eu acho que vocês não conseguem abrir, mas posso mandar para vocês essa imagem. A população que é chamada de indigente é uma população, sobretudo, negra, né? Pode virar. Ou seja, o vírus, como no dia de hoje, o vírus tem raça, cor, endereço, idade e região, né? Aqui vocês veem o outro lado da moeda. Em São Paulo, no elegante cemitério da Consolação, né? Na elegante revista chamada Vida Moderna, a BA com certeza conhece, de dezembro de 1918, a chegada de corpos para sepultamento. Muito diferente do que acontecia com a população indigente, né, que começava a ser sepultada em covas rasas e comuns, né? A população com nome, né, a população da elite, era enterrada dessa maneira, com um grande ritual, com pompa e com muita circunstância. A situação era muito difícil, porque justamente nesse momento, como estavam todos contaminados, há notícias pelo Brasil inteiro mostrando como os coveiros se contaminaram e como eles tiveram que ser substituídos, né, por população carcerária. Isso foi feito no Rio de Janeiro, foi feito em São Paulo também, e em Porto Alegre igualmente. Pode mudar, Arthur. Assim, o Daniel tem uma folguinha. Essa é uma imagem da vida moderna também, né? Isso, fala do transporte de caixões mortuários, né? As indústrias que se dedicam à morte cresceram muito, mas não foi possível dar conta, né, de produzir caixões individuais. Então, foram passando caixões, enfim, em que se enterravam eles falam de 2 ou 3 indivíduos, que, por sua vez, são enterrados em valas comuns. Até na morte, a pandemia e a epidemia não tinham nada de democráticos. Pode virar tudo. Essa é uma imagem do Meyer, né? Vocês podem notar novamente a cor das pessoas e o desalento e o desamparo e a expressão, né, de infortúnio por conta do que a população estava vivendo nesse momento. Pode virar. Essa é uma imagem também da careta, muito engraçada, né, ridicularizando, de alguma forma, ainda o Seidler, né, e a atuação do secretário da Saúde, que perdeu totalmente o controle, né? Ele teria que ter controlado os portos, né? Mas como havia muitas questões comerciais e mercantis envolvidas nos portos, ninguém conseguiu controlar, né? Por exemplo, em Salvador, as autoridades diziam que tinham muito medo de ser chamado, que o porto de Salvador fosse chamado de Porto Sujo, né? Justamente porque estaria contaminado, né? Então, a doença de fato entrou pelos portos. Demorou muito para as autoridades entenderem que eles teriam que controlar a entrada dos navios e levar diretamente os doentes para os hospitais de campanha. Por isso, eles levaram a peste. Pode virar. É também uma brincadeira, né, do jornal O Combate, ironizando, né, as autoridades médicas e falando que era tudo muito ridículo, né? Pode virar. Mais um, Arthur. Acabamos agora? Então, agora vou... Então, vou te deixar aqui e vamos ver. Eu penso que o que eu quis conversar com vocês aqui é um pouquinho como toda a gripe mostra o que nós temos de pior, mas também o que nós temos de melhor. Eu queria chamar a atenção de que o pior foi que a gripe falou deixou muito claro a nossa desigualdade, né? Desigualdade que vai aparecendo também agora em 2020, mas o que aconteceu, na minha opinião, em 1918, e que tem acontecido em 20, mas eu vou me explicar para mostrar como não tanto. Em 1918, as demonstrações de solidariedade foram muitas. Impressionante ver como clubes esportivos abriram as suas portas para formar hospitais de campanha. Grandes magazines fizeram doações, por exemplo, o Mapping em São Paulo doou milhares de pijamas. A gente pode achar engraçado, mas era a forma deles participarem, né? Outras empresas doaram canja de galinha ou galinhas, e várias igrejas se juntaram para receber os mortos, e houve o que eu chamaria
usando de outra forma um conceito da Hannah Arendt, que fala da banalidade do mal, né? Eu falaria que houve uma espécie de banalidade do bem, né? Ou seja, as pessoas se uniram para tentar dar conta dessa imensa insegurança que foi a gripe espanhola. E nós, Heloísa e eu, não achamos no jornal nenhum registro de pessoas desfazendo da doença, ou dizendo que quem contrai a doença é fraco, ou se chamando de atleta. Isso não apareceu, né? Esse tipo de solidariedade foi muito evidente, muito diferente do que nós estamos assistindo agora no debate fora de hora sobre a vacina, né? Nós sabemos que o grosso do grupo contra a vacina é um grupo bolsonarista e é um grupo de homens, em geral brancos, entre 35 e 45 anos. Essas são pessoas que não estão praticando, né, a banalidade do bem. Ao contrário, que estão atrapalhando, que estão dificultando que o Brasil possa ter uma vacina e possa finalmente sair dessa crise em que nós vivemos. Eu diria que, em comum, o que há? Eu comecei dizendo que o historiador Hobsbawm chamou a atenção que os séculos muitas vezes não passam ou dobram, né, por conta da mudança dos números, da mudança dos dias da semana. Muitas vezes a gente tem que concluir que um século só termina quando a sua grande característica, a sua grande personalidade, enfim, tem um fim, tem uma data, né? Se é possível dizer que o século XIX foi muito amplo, né, como mostrou o historiador Eric Hobsbawm, porque só acabou em 1918, por causa da Primeira Guerra Mundial e da gripe espanhola, eu queria dizer para vocês que eu acho que o nosso século XX ainda não acabou. Nosso século XX não acabou, primeiro, porque nós temos uma série de governos autoritários que começaram a tomar força a partir dos anos de 2016, 2017, 2018, que são governos muito populistas, governos pautados naquela noção de líderes carismáticos, tal qual Weber chama a atenção, governos tecnocratas, né, que vivem das redes sociais, governos que apostam contra a boa informação e, por isso, atacam a ciência, a academia, o jornalismo e as instituições democráticas, e governos que foram, que estão aí no poder e que tiveram que lidar com um fenômeno como esse, que é o fenômeno da Covid-19. O problema é que, para eles, não dá para lidar com a Covid-19 sem lidar com a ciência, né? E esses governos se encontram no meio de um grande impasse. Eu também acho que nós vivemos um momento que nunca pudemos imaginar, né? Nem na melhor das ficções científicas, acho que nós não pensamos muito nesse momento, né? No momento em que um pequeno micro-organismo, né, teve a capacidade de parar grandes impérios, pequenos ou grandes nações, povos, né? Nós não podíamos imaginar que nós estaríamos 8 ou 9 meses agora, né, em casa, quem pode ir em casa, e não poderíamos imaginar que seriam 17 mil mortes. No momento em que nós conversamos aqui, né, no começo de dezembro de 2020, são mais de 17 mil mortos. Também o que aconteceu em 1918, e que talvez aconteça agora em 2020, vamos ver. Em 1918, não se criou muita literatura sobre a gripe espanhola. Impressionante pensar nisso, né? É um silêncio. Em 1900, nós que somos um país de cronistas, a BA, que é uma grande especialista em cronistas, ela vai poder confirmar. Os nossos grandes cronistas não compareceram, não falaram da gripe. Lima Barreto, que BA, eu também, né, são autores que gostamos tanto, eu só achei, BA, uma carta trocada entre Monteiro Lobato e Lima Barreto, em que Monteiro Lobato diz o seguinte, ele fala, Lima, tu não vai falar da gripe? E o Lima Barreto responde, não, eu sou muito mais carnavalesco. Ou seja, estava mais preocupado em falar daqueles que sobreviveram e, como diz o Rui Castro,
dançaram muito no Carnaval de 1919, do que falar da morte. Os primeiros a falar da morte foram os próprios médicos, que começaram a escrever sobre a gripe espanhola apenas lá por 1930 ou 40. Por sinal, foi por causa da gripe espanhola que se criou o Ministério da Saúde em 1930. Os primeiros trabalhos sobre a gripe espanhola começaram a sair na academia, sempre academia. Olha só a importância da academia. Existem uma série de mestrados, doutorados, ensaios, por exemplo, de fim de graduação, que falam da gripe espanhola nos vários estados do Brasil. Heloísa e eu não teríamos feito esse livro sem esses belos trabalhos. Os nossos cronistas falaram só depois também, né? Pedro Nava narra, já mais velho, sobre o que foi a espanhola da sua infância. Érico Veríssimo, mais velho também, fala da espanhola da sua infância. E eles dois mostram como a espanhola virou marca temporal. As pessoas diziam, no tempo da espanhola. Né? Romances, só um, né? Em Curitiba, o mês da gripe. Né? Isso tudo, eu mesma e a Heloísa, que escrevemos um livro chamado Brasil, uma biografia, não tratamos da gripe espanhola. Portanto, o que a morte nos traz? Porque a morte, ela é, segundo, ela é irmã do silêncio, né? Segundo os gregos. Por que a morte causa tanto silêncio? Né? Causa tanta uma comoção silenciosa, né? Ou talvez o ruído do silêncio. É porque nós não sabemos como lidar com ela. Nós não sabemos explicá-la. Por isso que eu diria a vocês que se o século XIX só acabou em 1918, o nosso século XX ainda não acabou. Então, eu vou ter que dar essa má notícia para vocês, não é? Ou seja, nós continuamos no século XX, mas eu desejo a todos vocês que pensem nessas coisas do tempo, pensem nesse compasso de espera que nós vivemos, pensem nesse presente sem futuro, que faz parte da nossa realidade, nesses negócios do espírito passado e nos negócios do espírito presente, e eu desejo a todos vocês uma feliz entrada no século XXI, seja lá quando nós formos entrar. Muito obrigada. E o Daniel. Que beleza, Lília, que coisa importante, né? E eu acho que você hoje deu o tom de todo o seu trabalho, de toda a sua pesquisa. Como a cada momento, a cada episódio, a cada século, a cada personagem da literatura, da história que você investiga, o seu olho está no Brasil de hoje, o seu olho está no contemporâneo. Essa é uma mudança no campo da história que não é comum, mas que se dá de uma forma muito importante e hoje foi uma demonstração muito potente disso. Né? Vou fazer só três comentários muito rápidos. Primeiro, essa questão da censura. Né? Você começou o tempo todo, você está falando desse governo autoritário, fascista mesmo, é a minha opinião, dominador, onde a gente vê uma tragédia, uma calamidade dessas ser divulgada pela imprensa. Houve um momento em que sequer os números de contaminados ou de mortos eram divulgados, e foi a imprensa, uma coisa bonita, né, criando um consórcio da imprensa, que passou a noticiar, como acontece até agora. E isso é realmente próprio dos governos autoritários, sobretudo das ditaduras. Eu me lembro muito, durante o regime militar, aqui no Rio de Janeiro, durante a ditadura, que censurava-se a temperatura. A temperatura no Rio nunca passava de 38 graus, né, para que não houvesse insatisfação, o que beira o ridículo, como acontece hoje. Né? Agora, tem uma coisa muito bonita nas suas imagens, embora venha no contexto antigo, que aparecem diversas outras imagens da época, que é
o cartazinho da saúde pública. Isso aparece muito. Aparece a propósito de epidemias, de doenças, de vacinas, de cachorros, quando eles apreendiam animais. Em todas essas charges aparecia muito esse cartaz, saúde pública. Né? Como isso é interessante. Quer dizer, o tempo todo havia alguma coisa governamental, pública, a zelar pelos vivos e prevenir a morte. Então, do início dessa pandemia, a gente viu um verdadeiro combate em torno do SUS, que estava desmontado, e vimos o quanto foi importante que, mesmo com as suas dificuldades, houvesse uma saúde pública. E como isso foi combatido. Quer dizer, quando a gente tem um ministro que, bem ou mal, veste o colete do SUS, tem que cair, não pode ficar. Né? E aí, só vou comentar uma coisinha muito rápida, né? Que eu gosto bastante, que são os cronistas. Até que os cronistas eles estão se manifestando. O curioso é que as matérias, os comentários, o Zueni tem escrito sempre, né, o Zueni Ventura, e, sobretudo, sobre o isolamento. Como o isolamento, o estar sozinho, no caso dele, não ver os netos, está baqueando as pessoas. Talvez aqui no Rio, o Rio é muito forte, a questão da crônica, né? Eles são repetidos, inclusive, em jornais de outros estados. Talvez o Joaquim Ferreira dos Santos, que é o que continua andando mais pela rua, tenha falado, mas o que está predominando mesmo é o discurso da intelectualidade comprometida, da ciência nas universidades e, sobretudo, nas universidades públicas. A gente está vendo o papel que tem as universidades públicas, que tem os institutos de pesquisa, o Butantan, Manguinhos. Ontem, só para dar um exemplo, com a evidência da volta do repique, como os nossos infectologistas estão dizendo, Roberto Medron e outros, com o repique que foi silenciado, como você apontou muito bem, pelas eleições, o repique veio muito forte. E aí, a manchete, né, do jornal de mais visibilidade no Rio de Janeiro e na televisão foi a nota da UFRJ. O grupo de pesquisa sobre o Covid emitiu uma nota que a reitoria fez chegar à imprensa e a matéria de capa era a nota da UFRJ. Isso, tomara que sirva de lição, de alguma maneira. Né? A gente continua vendo, até mesmo em relação ao Covid, essa batalha. Hoje houve um anúncio correndo de que o governo federal mandaria as universidades públicas federais voltarem às aulas, quando, no caso da nossa universidade, por exemplo, a declaração inicial é que nós só voltaríamos com a vacina. Então, eu acho que a gente pode ver, você podia comentar isso um pouquinho, né? Perfeito. Bom, a Bea sempre maravilhosa, né? Ela já viu que a última parte era para ela, sobre os cronistas, para ouvi-la, né? É linda essa sua definição, né? Eu me pauto um pouco, essa questão, a primeira comentário, né? Que eu me pauto sempre por temas contemporâneos. Eu sigo muito uma frase, uma teoria do Legoff, né? Que ele chama, que ele diz a história é filha do seu tempo. Né? E eu e Bea conversamos muito, né, sobre o Lima Barreto que eu estava escrevendo, que Lima Barreto tem grandes intérpretes, entre eles a Bea e o Francisco de Assis Barbosa. Né? E eu dizia, nossa grande dúvida sempre, o que dizer depois do que Francisco, da pesquisa potentosa de Francisco de Assis Barbosa. E o que eu digo lá é que eu faço para Lima as questões do meu tempo, que são as questões dos direitos civis, ou seja, dos marcadores sociais como raça, gênero, região, geração. E é claro que
cada geração volta na história e no tempo com as suas questões. Então, eu fico muito feliz que você chame a atenção, porque é verdade. Por isso que eu digo que escrever esse livro foi um ato político, né? Ou seja, um ato político de denúncia mesmo, né? Porque a gente, como diz o Timothy Snyder, nós não temos nada de mais inteligente do que as gerações que presenciaram a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto. Nós só temos a experiência. E, infelizmente, nós não estamos usando a experiência, né? Vou voltar aí por conta do ótimo comentário, seu ótimo comentário ao final. A questão da censura também. O meu livro anterior se chama Sobre o Autoritarismo Brasileiro, né? E uma forma, né? Porque os governos autoritários, eles variam, é claro, de contexto a contexto, mas tem formas que se repetem. E uma delas é o uso da censura, né? Nós temos visto o Bolsonaro praticar a censura de muitas maneiras, né? O começo, só para falar, como diz o Said, né, the beginning, né, o começo, que para mim todos os começos são muito significativos, foi ele censurando uma propaganda do Banco do Brasil. Eu vi a propaganda, só porque a propaganda trazia um Brasil mais plural, em termos de raça, em termos de gênero e sexo, em termos de geração. Era isso que era a propaganda do Banco do Brasil, né? Então, essa é a característica do governo autoritário. Ele não admite a diferença, ele não admite ele não demite a qualquer contrariedade. E é isso que está acontecendo. O Jair Bolsonaro, que prometeu um governo de iluminados, não era isso? Especialistas, está colocando no governo um governo militar e um governo de papagaios, ou seja, de pessoas que seguem aquilo que ele fala. Esse é um governo de características fascistas, sim. A Beata tem toda a razão, porque é um governo que se pauta na ideia do carisma, ou seja, é só eu e mais eu, né? Ou seja, sou eu que apareço, no máximo eu e minha família, né? São governos de matriz autoritária, porque são governos obscurantistas, eu acrescentaria isso. O que nós estamos vivendo no Brasil, no que se refere ao combate à Covid-19, é obscurantismo. Então, muito bonito, a BA, ela sempre lê pelos detalhes, o que é lindo, né? O método indiciário do Carlos Ginzburg. Sim, todas as notícias aparecem naquela placa da saúde pública. Ou seja, mostram como eu disse, a diferença entre negação e negacionismo. Houve negação, mas não negacionismo. As pessoas acreditavam piamente na saúde pública, que a resposta viria da saúde pública. Muito diferente do que nós estamos vendo agora no Brasil. Né? Para continuar, eu penso que defender o SUS no Brasil, essa tremenda criação da nossa Constituição de 1988, né? É defender os direitos humanos no Brasil. E temos um presidente que se dá ao luxo de demitir um ministro, nós podemos dizer se foi bom, se foi ruim, mas um ministro que era médico, pelo menos, né? Que é o mínimo que nós podemos pedir, e um ministro que vestiu sem a camiseta do SUS. Então, é muito impressionante, eu sempre digo isso, para mim, Jair Bolsonaro, é o que eu digo sobre o autoritarismo brasileiro, ele não é uma causa, ele é um sintoma. Por isso que eu cito Jair Bolsonaro apenas uma vez no livro, porque ele não é causa. Eu digo no livro que o suposto é o seguinte, para aqueles que reagiram com surpresa à chegada de um governo retrógrado, porque eu acho que é retrógrado, não é conservador, um governo conservador é bom para a democracia, né? Ter o debate entre liberais, esquerda, direita, liberais e conservadores é bom, mas o problema é um governo retrógrado, que quer fazer retroagir os nossos direitos. Né? Então, eu dizia no livro, para aqueles que reagem com surpresa, eu respondo que nós sempre fomos autoritários, que o nosso presente está cheio de passado. Cronistas, né? Toda razão, né? Ou seja, temos cronistas do nosso, vários, né? Assim, do nosso isolamento, como você chama a atenção. Mas eu li uma matéria do Estado de São Paulo que me fez muito a cabeça, eles perguntaram para vários dos nossos escritores, né? Se eles estavam conseguindo produzir bastante, uma vez que não tinham mais que sair das suas casas, que não tinham que atender a compromissos, não tinham que dar aula, e a maioria deles disse que não, que ficar em casa de forma mandatória não é uma situação confortável para a imaginação.
Então, até entendo que nós tenhamos cronistas falando da sua própria realidade, né? Mas a imaginação não voa nesses momentos, né? É muito impressionante, a gente se pega muito perdido nesse tempo sem tempo, né? E, por fim, esse seu depoimento incrível sobre a declaração da UFRJ, né, que deu manchete no jornal, que é muito impressionante como, nesses momentos de urgência, nesses momentos de anomalia, a universidade corresponde, é ela que está, e, sobretudo, a universidade pública, não é? Por que isso? O Brasil foi, como eu disse, tomado em 1918 por uma segunda onda. Ninguém sabia explicar. Quem explicou? Os médicos e cientistas da época, né? Nós estamos aqui vivendo estamos numa segunda onda. Eu tive uma conversa com a Natália Pasternak, ela disse, olha, segunda onda é um termo metafórico, né? Que tem a ver com, né, enfim, quem sou eu, né, para explicar para os cariocas do que é uma onda, né? Mas tem a ver, e ela diz, a segunda onda não é nada mais, nada menos do que uma elevação no pico da morte e da contaminação. Ela falou, isso que é segunda onda. E eu vou de novo de Timothy Snyder. Nós não somos mais inteligentes que os europeus e os norte-americanos, mas nós poderíamos ter aprendido com a experiência que está acontecendo lá. E, mais uma vez, não fizemos por soberba do governo. Um argumento é negação, esse tipo de argumento. Nos trópicos nada vem. Isso aconteceu em 18, acontece agora. Mas a segunda vez já é burrice, né? E negacionismo mesmo. Quando você vê o que está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos e não se precaver, né? Por que será que a gente tem exército de reserva e não tem exército de médicos de reserva? E acho que, mais uma vez, a universidade pública, mesmo que não esteja se reunindo, né, não esteja presencialmente, está dando as respostas que pode dar, né? Ou seja, todas essas instituições, nunca a Fiocruz foi tão importante. E temos à frente da Fiocruz uma cientista humana, uma cientista social, Anísia Trindade. Por quê? Mulher. E mulher. E por quê, Bea? Porque eu acho que quem vai explicar o que a segunda onda, o pico, são os biólogos. Mas uma doença só existe, disse a Susan Sontag, quando a sociedade a reconhece. E quando os bardos da sociedade, os cronistas, os professores, né, os nossos estudantes tão brilhantes, quando eles falam e descrevem a doença. Então, não adianta negar, né? Acho que somos nós que vamos descrever a doença, né? Isso mesmo. Eu pergunto se o chat está aberto para todo mundo e se algum espectador, né? Adoro isso, se algum estudante... Tem um aqui, ó. O André Azeda, vamos lá. Você chamou a atenção para o papel da boa imprensa crítica da boa imprensa crítica investigativa em 1918, mas hoje nós temos uma má imprensa que veicula fake news. Isso aparece naquele momento? Olha, André, ótima pergunta. Eu acho que tanto em 18, André, como em 20, nós temos boa e má imprensa. A gente não pode negar em 20 o papel do consórcio de imprensas que a ABA citou. Ou seja, tem uma imprensa comprometida com a veiculação e a divulgação dos números de contaminados e dos números de mortos. Se isso é perfeito, eu tenho certeza que não, André, mas eu acho que se não tivéssemos esse consórcio de imprensa em 2020, nós não teríamos noção dos números de mortes no Brasil. Quando nós falamos de 170 mil mortos, nós estamos nos referindo a esse consórcio de imprensa. Temos também má imprensa, sim. Temos uma imprensa que divulga fake news, temos uma imprensa que divulga um conhecimento paralelo, e que a gente tem que ficar de olho nessa má imprensa, né? Eu acho que, como cientistas que todos nós somos, nós nos pautamos no direito a duvidar, né? A ciência é assim. E como é que nós duvidamos? De alguma maneira, cruzando informações. Se isso existia em 18, André, existia assim. Eu mostrei o exemplo do jornal Máscara, né, que estava denunciando a imprensa ou seja, você sempre tem, os jornais sempre tem aquela imprensa que os segue, né, e a imprensa que os critica, né? E isso já existia em 18 também.
né? O Máscara, justamente, é um jornal de oposição, é um jornal anarquista, inclusive, que se opunha ao Correio Local, o jornal local, que era um jornal da situação, né? A gente pode ver agora que acabou de circular esse documento que é risível, né? Dos intelectuais, enfim, daqueles que são intelectuais que são considerados ruins para o governo, os neutros e os bons. Na própria divisão dos intelectuais e jornalistas que está apontada nesse documento, a gente já percebe como existe um jornalismo preocupado em reforçar os dados do governo e há também um jornalismo de oposição. A gente precisa, André, desse jornalismo de oposição. Mas você tem razão de chamar a atenção de que não é só de oposição. Mais alguma pergunta? Alguma outra pergunta? Não, o pessoal também está preocupado com o meu almoço. Alguma pergunta a gente responde, Marlon. Se não tiver, a gente encerra, né, Bea? Mas, enfim. Acho que é isso, então, né? Eu só queria chamar a atenção também para uma questão de método que a Lília mostrou nessa palestra toda, é como a história, a compreensão do seu tempo não está, isso Benjamin já nos disse há muito tempo, não está no discurso oficial. Não. E, às vezes, não está nem na grande imprensa vista a posteriori. Por isso, é tão importante esse estudo do que está em volta. Vejam vocês, a gente assistiu aqui a uma seleção de caricaturas, de humorismo diz muita coisa, que é outra coisa que tentou, que houve uma intenção de censurar. Quando se censura o humorismo, realmente é extremamente grave. O humorismo é alguma coisa que você assiste ou lê por escolha. Então, se você priva a população até do humorismo, é de um autoritarismo, de um desejo de controle total fantástico. Então, como a gente vê nos anúncios de jornais, e o que é interessante também, Lília, para falar um pouquinho do nosso Lima e dos cronistas, é como os cronistas precisam da rua, precisam. Gênero literário da rua. Exatamente. Se Lima não fosse o andarilho que foi atravessando o Rio, um rio que dificilmente um autor atravessaria, quer dizer, do subúrbio ao Leme. Isso também é uma peculiaridade dele, como é da crônica. E a gente pode ver até que, quando eles se ausentam, estão viajando, ou alguma coisa, a crônica, né, desce de certa maneira. Então, o que a gente está sentindo em vários escritores, alguns escritores, e nos cronistas, é isso que a gente também está sentindo falta, que é a falta da rua, não é? Eu acho. A falta da rua, a falta do espaço do afeto, né? A falta da conversa, porque tudo bem a gente nós estamos aqui dando essa palestra, não sei o quê, mas a gente não tem o quê? Aquela conversa do antes e do depois. Do corredor, né? Do corredor, porque eu penso que, como os cronistas, nós intelectuais, a gente também se vale muito desse corredor. Né? Nós nos valemos demais, né, desse conhecimento, que há um termo que se usa muito na antropologia, que é um conhecimento afetado. Né? É um conhecimento da base do afeto, mas afetado pelo outro, né? Que é a noção de Rousseau de alteridade, não é, Bea? Ou seja, o que é alteridade? Não é só porque eu vou entrar em contato com o outro para entender o outro, nas ruas, nas esquinas, né? Na conversa que a gente vai ter no bar, logo depois da palestra, mas é porque a conversa com o outro me altera profundamente. Né? Então, acho que o que nós estamos sentindo muita falta é aquilo que Lima sentiu falta mesmo, quando ele diz: eu sou mais carnavalesco. Não é? Desse contato das ruas, desse contato de fato, né? De um conhecimento que se faz em relação, em diálogo, com afeto. Não é? E nesse ensino à distância, o que está nos fazendo mais falta são as dúvidas. Fica muito difícil nessas transmissões
nós ouvirmos as dúvidas, que às vezes eram depois da aula. Não, professora, não deu para eu perguntar. Essas dúvidas é que o método de aula online dificulta. Por outro lado, estamos acrescentando saberes e conhecimentos, como essa sua aula hoje, mais facilmente para um número maior. Estamos percebendo que nem sempre a aula é tão importante e estamos enriquecendo esse trabalho online com sugestões, filmes e tudo mais. Porém, esse diálogo frente a frente faz falta. Agora, o importante, né, Lili, é a gente não perder, né? Não perder o contato e mantendo aqui. Por isso a gente agradece tanto aos nossos intérpretes. Minha aula de pós-graduação no semestre passado só foi possível por causa dos intérpretes. Então, é um trabalho muito bacana que eles fazem conosco, e as maneiras que os alunos estão encontrando de participar, como esse evento e outros eventos organizados pelos alunos. E a gente está tentando aproveitar, Lili, daí você ser tão procurada, ser tão buscada insistentemente, aproveitar essa proximidade à distância. Porque nós estamos isolados fisicamente, né? Mas isso é importante, né? Que nós não estejamos isolados na nossa imaginação, né? Que é fundamental, né? É isso mesmo. Bom, então, vai para a sua aula, boa sorte, muito obrigada. Parabéns a toda a comissão organizadora. Obrigada, sensacional. Priscila. E olha, a gente vai querer mais você, tá bom? E a gente quer contar, a Bea e eu, que 22 será um ano muito carregado. Isso 22, é muito importante. Será o bicentenário da nossa independência, e nós vamos ter que resolver aqui que independência a gente quer celebrar. Será uma independência tão masculina, de personagens tão masculinos, tão coloniais, tão europeus, ou se nós vamos finalmente contar outras histórias. 22 também é o ano da reavaliação da política de cotas. Nós fazemos parte dessa universidade pública, nós vamos ter que, né, entrar nessa batalha pelas cotas. Eu tenho muito medo, porque é o último ano de Jair Bolsonaro. 22 é o ano do centenário da Semana de 22 de São Paulo, e nós vamos ter que falar, como a Bea nos ensina, de outros modernismos no plural. E, finalmente, 22 é Morte de Lima Barreto. Portanto... Temos muito trabalho pela frente, hein? Muito trabalho, gente. Muita coisa para fazer, né, Bea? Essa questão da independência, você apontou muito bem, de como, né, 1922, a capital, sobretudo, se moveu em torno das comemorações. Exato. Em Lima... 21, a cidade passa a se mobilizar toda em torno dessas comemorações. Nós temos publicações que são mantidas pelo governo só para falar de 22. Então, eu acho que essa sua proposta, que está no livro sobre os ensaios sobre o autoritarismo, já está muito clara, e no Brasil, uma biografia, eu acho que é uma questão muito importante da gente retomar em 1922. Tá bom, minha gente? Priscila vai voltar, mas alguém vai voltar para dar tchau? Hein? Acho que a gente pode encerrar. Estão dizendo que não. Tá conosco. Isso. Mais uma vez, obrigada a todo mundo. Vamos colocar aqui no YouTube. Um beijo. Beijo à distância.